Que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra houve uma fome, que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no campo de Moabe, e ele, a sua mulher e os seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilom. E enfrentou-se em Belém de Judá, e vieram ao campo de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, igual tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilom, e ficaram assim essas mulheres desamparadas dos 2 filhos e dos seus maridos. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, estamos aqui na Tua presença nessa noite para Te honrar, Senhor, Te adorar, Pai, louvar o Teu nome, Pai, glorificar o Teu santo nome. Toda honra, toda glória, toda adoração nessa noite é entregue nas mãos do Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, Te damos glória e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja nessa noite. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar todos. Irmão, a palavra do Senhor diz que Ruth, essa mulher é uma mulher do Senhor, uma mulher de Deus. Ela, o esposo e os 2 filhos, era uma mulher que buscava a Deus, uma mulher que tinha um propósito, que era ali em Israel. E naquele tempo, essas pessoas, esses homens, eles não poderiam casar com outras mulheres, a não ser as mulheres que ali fossem da tribo deles. Não poderia casar com mulheres moabitas, mas ali havia uma grande fome naquela cidade, houve uma fome, e Elimeleque era um servo do Senhor, era um homem de Deus, mas Elimeleque, ele errou em sair dali sem consultar Deus. Ele pegou ele e a família, seguindo a presença do Senhor. Glória a Deus. Ele saiu ali a peregrinar numa terra distante e não consultou a Deus a saída dele daquele lugar. Ele, a família, a esposa e os 2 filhos não saíram a consultar a Deus, e saíram porque ali uma grande fome estava acontecendo, e aquele juiz, ele estava julgando as pessoas que deviam ao rei. Todas as pessoas que ali devessem o rei teria que pagar, teria que dar as terras, teria que ser talvez até escravo do rei. Então eles, quando souberam que o juiz estava julgando as pessoas, eles pegaram e saíram, deixaram toda a terra deles, foram embora daquela cidade, e ali eles foram parar, peregrinando, parar no Moabe, num lugar que não era para eles, um lugar que eles não poderiam habitar naquele lugar, porque os moabitas eram as pessoas não era assim, não era de Deus. Os moabitas, eles temiam a outros deuses, eles não temiam o Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra. Então eles temiam a qualquer Deus. Para eles, qualquer Deus para eles estava bom. Então eles não poderiam estar junto com aquelas pessoas. E aquele casal, eles saíram dali de onde estava e foram ali a Moabe, peregrinar naquela cidade. Mas há um tempo, o marido dela, o Elimeleque, ele morreu e ela ficou viúva com seus 2 filhos. Eu creio que os 2 filhos eram até pequenos, e ela foi criar
aquelas crianças. E naquele tempo, as viúvas, elas não tinham como comer, a não ser aquelas pessoas que catavam, que iam na roça e deixava uma espiga, milho, deixava feijão, eu creio, que deixava arroz para trás, para que aquelas mulheres catassem para comer, porque as viúvas não eram bem vistas. As viúvas naquele tempo não tinha valor. Se a mulher perdesse o marido, ela não tinha valor. Hoje é diferente. Hoje as mulheres que ficam viúvas, elas têm o governo dá uma ajuda, eles aposentam aquela mulher, mas naquele tempo não tinha como aposentar. Naquele tempo as mulheres, elas tinham que se virar para comer, elas tinham que pedir, elas tinham que se arrastar ali e pegar naquelas roças comida para cuidar dos seus filhos. Mas aqueles jovens, eles cresceram ali sem um pai. E aquele jovem, quando estava grande, com o rapazinho, e ali eles procuraram mulheres moabitas para casar. Eles não poderiam casar com mulheres moabitas. Eu creio que a mãe, ela falava para eles, mas a desobediência é muito grande. Aqueles filhos, eu creio que eles tinham uma desobediência da mamãe, porque a mamãe não tinha autoridade, a mamãe não tinha valor. A autoridade da mãe naquele tempo não valia nada. A autoridade naquele tempo era o homem era quem mandava em casa, o homem era quem dizia sim, sim, não, não. Mas a mulher naquele tempo, a mulher não tinha autoridade. E aí os filhos, eles desobedeceram a mãe, e eles fizeram obedecer a Deus primeiramente e segundo a mãe. Mas aí, se você for ver, já vem a desobediência, já vem de casa, já vem do quê? Do marido e da mãe, do pai e da mãe. Eles desobedeceram a Deus e saíram num tempo que não era para sair, um tempo que estava ali fome. Mas a palavra de Deus diz que nós que servemos a Deus, Deus não deixa que nós passemos fome. Ele não deixa, irmão, não deixa que falte o pão. Sabe, Deus vai levantar qualquer pessoa para te ajudar. Ele vai levantar uma pessoa mais rica, uma pessoa mais pobre que você, mas aquela pessoa, ela vai dividir o pão com você, porque Deus, ele vai fazer com que aquela pessoa consiga abençoar você. Mas eles não esperaram por algo de Deus, por a palavra de Deus, não pediram autorização a Deus para sair daquele lugar. Mas ali o Senhor, ele estava ali e viu a desobediência daquela família. E ali, quando você desobedece a Deus, irmão, nós pagamos um grande preço. Muitas vezes nós pagamos um preço porque desobedecemos a Deus. Sabe, Deus manda você fazer uma coisa e nós fazemos outra. Deus diz, olha, vá por aqui e nós vamos por lá. Vá por um caminho estreito, você vai por um caminho largo. Sabe, a desobediência do homem é muito sério. Sabe, Deus, ele cobra de mim e de você que nós viva sempre obedecendo a Deus, mesmo que você não tenha nada. Mas se você obedecer ao Senhor, você vai ter tudo, porque Ele está do seu lado. Ele vai te abençoar, Ele vai levantar pessoas para te abençoar. Por quê? Porque a palavra se cumpre. Deus, ele cumpre com a palavra dele. O Senhor, ele não nos ofereceu coisas boas, não nos ofereceu riqueza, carro, chave de carro, não. Deus não ofereceu a nós isso aí. Por quê? Por que Deus não ofereceu chave de carro para você? Nem casa nova, casa bonita, não, irmão. Deus ofereceu, disse que vai dar, e Ele não mente. Ele disse, olha, eu vou te dar a salvação, se você ir até o final. Ainda tem essa, a salvação Ele prometeu para nós. Mas se nós chegar àquele último dia, aquele último momento, aí Ele vai nos dar a salvação. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele não cumpre. Se Deus disser aqui, olha, o Senhor vai te dar uma casa nova, irmão, vai te dar um carro novo, uma casa bonita, irmão, isso aí é conversa. Não existe. Deus não prometeu isso a ninguém. E se alguém
alguém falar, é pessoas que estão mentindo, é mentira daquela pessoa, porque Deus não ofereceu, Deus não permitiu que alguém falasse que ia dar coisa boa. Sabe, Deus, Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, eu venci e você vai vencer, nós vamos vencer. Por isso que o pastor, o pregador, qualquer um que vier com essa conversa de dar casa nova, chave de casa, isso é conversa de boi dormir, isso é conversa de pessoas que não têm o que fazer. Por quê? Está mentindo, irmão, é mentira. Deus não ofereceu, Deus não disse que ia dar chave, não. Se Ele quiser dar, Ele vai dar. Se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele quiser dar um carro novo para tu, Ele vai te dar. Não é o pastor dizendo que Ele vai lhe dar, não. O pastor está mentindo, porque se Ele quiser dar, Ele dá. Se você merecer, Ele te abençoa. Mesmo que nós não mereçamos, irmão, mesmo que nós não mereçamos, mas o Senhor nos abençoa, sem precisar de ninguém falar que vai dar, porque a palavra ela se cumpre na nossa vida. E aqui Ruth, ela saiu mais com o marido, com os filhos daquele lugar. Era um lugar, sabe, que não, ela não poderia habitar em Moab, ela não poderia, que era uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas a desobediência já veio da casa, do pai e da mãe. Eles desobedeceram a Deus. Ali Elimeleque primeiramente perdeu a vida. Deus o levou embora, recadou ele, levou embora. Por quê? Desobediência. E o que aconteceu? Aquelas crianças, elas cresceram ali em Moab, aprenderam algo dos moabitas, que não poderia. A mãe não tinha autoridade de pregar para eles, porque a mãe não tinha autoridade naquele tempo. A mãe talvez desse um conselho, mas ele não recebia, porque a mãe não tinha autoridade para pregar para os filhos, para falar de onde eles vieram. Mesmo que ela falasse, eles não iam obedecer. Já havia desobediência no começo. E aí eles vieram ali a casar com mulheres moabitas. Um arrumou uma noiva, o outro também arrumou uma noiva moabita. E ali eles casaram com mulheres moabitas. E ali acabou aquela família fazendo algo errado, mais errado ainda, porque Deus não estava naquele lugar. A mão do Senhor estava contra aquela família. Por quê? Porque ela desobedeceu a voz do Senhor. Muitas vezes, irmão, nós desobedecemos a voz de Deus. Como, pastor? Como é que nós desobedecemos? Sim, irmão, quando você dá uma palavra, quando você diz eu vou, sabe, eu lembro dessa palavra dos filhos pródigos. O pai disse: filho, você vai. Ele disse: não vou, pai, não vou. E o outro filho: você vai. Ele disse: eu vou, pai. Quer dizer, o filho disse que ia, ele não foi. E o filho que não foi disse que não, que ia. O que disse que ia não foi. E o que disse que não ia foi. Quer dizer, quem estava certo? Então muitas vezes, irmão, nós damos uma palavra, nós dissemos: ah, pastor, eu vou com você, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas no dia o pastor conta: cadê o irmão? Não apareceu. E aí? Desobediência. A palavra de Deus diz que é melhor você dizer que não faz do que dizer vou e não ir, porque você está mentindo para Deus. Você está Deus, a mão do Senhor, ela é pesada, irmão. Você acha que nós não pagamos preço? Sim, pagamos preço, irmão, porque a palavra de Deus diz que é melhor você dizer não posso, não vou, porque Deus não vai te cobrar. Mas se você disser: pastor, eu vou, e não aparecer, você está desobedecendo a Deus. Você não está desobedecendo o pastor, mas sim a Deus. É melhor você dizer não. Sabe, Deus, Ele cobra de nós. Por isso que muitas vezes acontecem as coisas com nós, irmão. Acontece, sabe, vem uma enfermidade, vem uma doença, vem algo que não está bom, algo que vai acontecer, porque muitas vezes somos nós que buscamos. Jesus, quando Ele morreu, Ele levou todas as dores, todas as enfermidades, Jesus levou com Ele. Não era para ter nenhuma enfermidade na terra, mas nós somos desobedientes, nós somos pessoas desobedientes. Conhecemos a Deus, sabemos a palavra, conhecemos a palavra, sabemos que nós não podemos mentir, sabemos que nós não podemos falar, mas a gente fala, a gente mente,
pai. Meu irmão, isso é coisa, não pode, nós somos crentes. Sabe o que é que essa mulher está nos ensinando hoje? O que é que essa família está nos ensinando hoje? Que nós devemos obedecer a Deus. É um mandamento, o primeiro mandamento da Bíblia. Deus ele deu 10 mandamentos no Velho Testamento, e todo mundo precisaria mandar aqueles 10 mandamentos para que você entrasse no céu. Mas ninguém fazia os 10 mandamentos, ninguém, nem um profeta, nem um homem de Deus, ninguém fazia os 10 mandamentos, ninguém. E aí as pessoas elas desobedeciam a Deus. O que é que Deus fazia? Abria uma vala no meio do mar, assim, abria uma vala e ali ele jogava aquelas pessoas dentro e matava. Desobedecia a Deus. E tanta morte que Deus tirou, tantas pessoas que Deus levou embora, porque era desobediente a Deus, a Ele. Mas aí ele disse, olha, ele chamou ali, eu creio que a Bíblia não diz, irmão, aqui eu estou falando, eu creio que ali, apareceu ali Jesus, Deus, ele disse, olha, eu preciso mandar alguém, está morrendo muita gente, eu preciso mandar alguém para ir por mim. Quem vai por mim? Quem se levanta para ir por eu? Todos se levantaram, irmão. Moisés, Isaac, Jacó, todos os homens de Deus se levantaram, todos. Mas ele olhou para todos e nenhum podia vir, irmão, porque todos pecaram contra ele. Todos tinham um pecado contra o próprio Deus. Sabe, Moisés pecou sim, irmão. Moisés era um homem de Deus, um homem abençoado, mas bateu na rocha. A rocha era Jesus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pecou sim. Nós já vamos ler uma passagem dele aqui. Pecou sim. Teve aquele adultério. Não poderia ter, ele era um homem de Deus. Ele tinha muitas concubinas, ele tinha muitas mulheres. Não precisaria ele fazer aquilo. Mas ali ele fez, pagou um grande preço. E se nós for ver, todos os homens de Deus, Arão, ele habitou naquele bezerro de ouro que aqueles homens, aqueles hebreus fizeram. Então se nós for ver, cada homem de Deus pecou contra Deus. Nenhum teve, todos pecaram. E ali nenhum era digno de vir para andar conosco. E ali Deus disse, quem eu vou mandar? E ali o filho disse, pai, eu vou, pai. Mas filho, você vai pagar um grande preço, não tem problema, eu quero ir, eu quero saber, eu quero entender o que meus irmãos querem. Eu quero entender o que a família quer, o que as pessoas querem. E aí Deus mandou o filho dele, 100% homem, 100% Deus. Usou uma virgem para vir como carne. Jesus ele veio como homem normal. Jesus quando ele estava a vez de homem, ele tinha fome, tinha sede, ele chorava sim. Mas quando ela veio de Deus, ele era mais duro. Ele era um Deus que cuidava de tudo, mandava. Mas ele veio, nasceu uma criança, cresceu, viveu, e ali ele veio para saber o que eu e você precisaria. Deus sabe, irmão, o que eu e você precisa. Ele sabe. Deus sabe o que nós precisamos. Ele sabe, nós nem pensamos, Ele já sabe. Ele é quem comanda tudo nós. Ele é quem comanda todos os nossos órgãos, coração, mente. Ele faz tudo, Ele fez tudo. Então tudo é dele, Ele sabe. E nós não pensamos, Ele já sabe o que nós vamos fazer. Mas Ele queria, o filho queria andar com nós, para dizer, pai, eu vou andar com meus irmãos, eu quero andar com meus irmãos. E aí ele veio, pagou um grande preço. Sabe, a desobediência do mundo, irmão, não é fácil. Sabe, Deus, ele
eu creio que Ele fica olhando lá de cima. Quantas pessoas, quantos milhares de pessoas andam atrás de Baal? Quantos milhares de pessoas deixam de servir a esse Deus que cuida de nós? Um Deus que nos fez eu, fez você. Sabe, Ele fez tudo de nós. Ele sabe o fio de cabelo, quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, no nosso corpo. Ele sabe tudo. Ele sabe o que nós precisamos, irmão. E Ele olha lá de cima e vê milhões e milhões de pessoas mentindo, milhões e milhões de pessoas enganando, milhões e milhões de pessoas seguindo a Baal. Muitas pessoas inventando, sabe, trapaceando, irmão. E a gente fica sem entender, diz: Senhor, por quê? Porque as pessoas elas fazem isso, Senhor. E aí o Senhor diz: filho, eu já dei o livre-arbítrio para todos. Irmão, muitas vezes você está num propósito, num sacrifício, Deus ele não pode nem te ajudar. Você tem um sacrifício, você tem um propósito de ir aqui com um irmão que está doente. E aí você faz aquele propósito com Deus. Deus recebe a sua oração, irmão? Recebe. Ele recebe, Ele sabe que aquela pessoa precisa. Mas muitas vezes as pessoas que você ora por elas, Deus está tratando, irmão. Deus tem um tratamento para cada um de nós. E você dói o coração de ver a pessoa doente, dói o coração de ver a pessoa dizer quando está condenada, dói o coração de você, a pessoa dizer: pastor, eu vou morrer, eu vou morrer, pastor. Dói o coração da gente, irmão. Mas a gente não pode fazer nada. Quem pode fazer é a própria pessoa. É a própria pessoa que pode mudar a vida. É a própria pessoa que pode dizer: Senhor, eis-me aqui, muda, Senhor, peça perdão ao Senhor. Que muitas vezes, irmão, já aconteceu comigo, já aconteceu comigo de eu estar sossegado e ajudar uma pessoa que Deus estava tratando. Abençoei aquela pessoa, mas Deus cobrou de mim. Eu fiquei quase igual àquela pessoa, paguei um preço igual àquela pessoa. Por quê? Porque Deus estava tratando e eu me meti para ajudar. Sabe, muitas vezes você ora para as pessoas, diz: Senhor, cuida do meu irmão, da minha irmã. Vai lá, Senhor, dá a cura deles. E muitas vezes o Senhor dá a cura, irmão. O Senhor cura, mas aquela pessoa vai se levantar contra você, porque eu tenho experiência disso. A gente orou, a pessoa estava lá enferma, morrendo, estava nos últimos dias, e a gente foi lá e clamou ao Senhor com muito amor, com muita sinceridade: Senhor, abençoa meu irmão, Senhor, cuida dele, ele tem uma família, Senhor. E aí Deus foi lá e levantou aquela pessoa, tirou do lamaçal, tirou da beira da morte, levantou. E aí depois aquela pessoa veio e nos afrontou. Sabe, eu orei, eu disse: Senhor, porque o Senhor disse: filho, eu estava tratando, eu quem estava cuidando, e você pôs a mão. Sabe, nós aprendemos, irmão, a orar e pedir a vontade do Senhor. Não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Porque muitas vezes a gente ora, a gente apresenta, a gente pede, diz: Senhor, cuida, Senhor. Muitas vezes o Senhor até cuida, mas muitas vezes o Senhor não cuida, porque é a vontade dele de cuidar daquela pessoa. Porque Deus, quando Ele tem um tratamento com alguém, nós não podemos orar, nós não podemos nem tocar naquela pessoa, porque a vontade de Deus é que aquela pessoa se arrependa, irmão. Essa é a vontade do Senhor, que essa pessoa se arrependa e dê mal ao Senhor, peça ao Senhor, sabe, que Deus, aquela pessoa peça perdão ao Senhor do que ela fez, do que ela está fazendo, o que ela está passando. A vontade de Deus é que aquela pessoa peça ao Senhor, não é que eu peça por ela. A vontade
vontade de Deus é que ela próprio bota o joelho no chão e diz: Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda. E muitas vezes, irmão, nós colocamos a mão, nós oramos, nós falamos ao Senhor: Senhor, cura meu irmão, minha irmã, Senhor, abençoa. E aí pagamos um grande preço da desobediência. Aqui, essa família desobedeceu a Deus do começo, na saída de um lugar que não poderia sair. Ela não poderia sair desse lugar, e eles pagaram um grande preço. E ali ficou só a mulher com as duas noras. Morreu o marido, os 2 filhos, e ali as 3 mulheres sem marido e sem filho, por desobediência, irmão. Por desobediência à palavra de Deus. E aí aquela família pagou um grande preço. Mas um dia aquela mulher, ela ouviu falar lá em Moabe. Ela estava ali na catação, catando alimento, e ela ouviu alguém dizer: olha, o Deus daquela terra visitou aquela terra, trouxe pão àquelas pessoas. Era o que ela ia receber naquele lugar. Se ela tivesse, ela ia receber pão. Deus estava visitando aquelas pessoas e ele ia levar pão para eles. E aí ela ouviu lá de Moabe e chegou em casa e disse: olha, eu já desobedeci a meu Deus muito, fiz algo que não foi bom, perdi minha família, perdi meu marido, meus filhos, sabe, aqui está minhas noras. E aí ela chegou e disse: olha, minhas noras, vocês fiquem, vão para a casa de vocês, são mulheres novas, podem arrumar marido, e eu vou embora para a minha terra. A órfã até que disse: amém, eu vou. A Ruth não, a Ruth disse: não, você, minha mãe, você cuidou de nós, agora eu vou cuidar de você. Mas eu não tenho mais filho para você. Ela disse: não me interessa, não me interessa, não me interessa mais, eu vou cuidar de você. Aquela nora, ela saiu, deixou tudo que ela poderia arrumar, sabe, marido, casa, família dela, ela largou tudo pela sogra. Sabe, muitas vezes tem pessoas ainda hoje, irmão, que larga tudo pelo Senhor, deixa tudo pelo Senhor. É fácil, irmão? Não é não, irmão. Sabe, a palavra de Deus, ela se cumpre todos os dias, se cumpre o amor de Deus na minha vida e na sua. Por que nós fazemos isso? Por que nós desobedecemos a Deus, irmão? É fácil? Não. Muitas vezes saímos dos caminhos do Senhor, fazemos coisas que não agradam a Deus. Deus está vendo? Sim. Deus, ele não dorme. 24 horas o Senhor está de olho em nós. Nosso pensamento, sabe, muitas vezes vem à casa do Senhor, mas nós estamos aqui dentro da casa do Senhor, mas o nosso coração está lá fora, a nossa mente está lá fora, não está nas coisas de Deus. Muitas pessoas vêm à casa do Senhor, muitas vezes dizem: eu não senti a presença do Senhor, porque o coração dela estava lá fora, a mente dela estava lá fora. Ela não estava com a mente separada para ouvir a palavra e guardar o coração. Ela não estava com a mente. Aí a gente chega e diz: olha, eu não senti nada hoje na igreja, não senti Deus falar. Lógico, porque o coração estava lá fora, a mente estava lá fora. Você não sente, irmão. Mas quando você se deleita à casa do Senhor, vem à casa do Senhor e se deleita: Senhor, eis-me aqui, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Aí o Senhor fala conosco. Deus, ele está atento ao nosso coração, à nossa mente. Deus está atento todos os dias para que nós peçamos. Sabe, muitas vezes nós não sabemos pedir. Por que não sabemos pedir? Porque pedimos coisas erradas. Muitas vezes a gente não consegue receber porque não sabemos pedir. Mas como, pastor? Como é que eu vou pedir, irmão? Você nunca deve pedir dinheiro a Deus. Você nunca deve pedir paciência a Deus. Não peça ouro e
sabedoria, que Ele te dá de tudo. Ele te abençoa, porque se você pedir, Senhor, me dê ouro e prata, eu preciso, aí o Senhor vai te dar correria. O Senhor vai dizer, Senhor, me dá paciência. O Senhor vai te dar alguém no teu pé, pisando no teu pé, sabe, para que você venha baixar o joelho e pedir ao Senhor. Senhor, me dá umas férias. O Senhor muitas vezes quebra as duas pernas da pessoa, irmão, para você ficar deitado numa cama com os pés para cima e não poder se levantar. Isso é testemunho que nós temos, que já aconteceu com o pastor que pediu férias. Senhor, me dê férias. E aí, quando ele saiu do quartel, a primeira coisa que Deus fez, derrubou ele de moto, ele quebrou as duas pernas, passou 90 dias de férias. Então nunca peça férias a Deus, irmão, porque as férias, Deus, o trabalho de Deus, ele não é forçado. O trabalho de Deus não é obrigado. Não, você não se obriga. Ninguém te obriga você sair da sua casa e evangelizar ninguém. Ninguém vai dizer você tem que sair para o hospital, visitar as pessoas. Você só vai se Deus tocar em você. Se você sentir a vontade de ir. Você tem que ir para o presídio. Vou não. Irmão, nunca diga não para Deus. Nunca diga não, irmão, mesmo que seja impossível, para você. Nunca diga não, porque se você dizer não, irmão, nós pagamos um grande preço. Por que nós pagamos um grande preço? Porque Ele não disse não por você. Ele morreu naquela cruz, derramou o sangue dele para te salvar, para me salvar. Ele não chorou, ele não gritou, ele não reclamou, ele apanhou calado, porque sabia que você precisaria de ali, aquele sacrifício que ele fez por nós, por eu e por você. Ele sabia sim, ele sabia que você não ia estar contente. Muitas vezes nós não estamos contentes com a nossa vida, irmão. Sempre quer mais, eu quero mais. Por quê, irmão? Porque muitas vezes nós queremos algo que Deus não quer. Sabe, o testemunho do pastor eu estava ouvindo de madrugada. Aquele pastor, ele foi designado para um trabalho. E chegou naquele trabalho, não tinha membro na igreja, não tinha ninguém, só tinha a igrejinha lá, com 2 membros, 3 membros daquela igreja. Aquele lugar ninguém era dizimista, ninguém ajudava em nada, porque era tudo pessoas fracas, aquelas pessoazinhas, aqueles antigos, aqueles velhinhos antigos, que não tem nem o que comer. Mas ali ele estava adorando a Deus. E aquele pastor chegou, ele e a mulher, naquele lugar, e as filhas, 2 filhas, e disse: meu Deus, como é que nós vamos sobreviver aqui? E de madrugada, o pastor, Deus, ele teve uma visão. Deus disse: olha, eu vou mandar providência, você fique na dispensação, que eu vou mandar providência. E quando foi de manhã, irmão, ele disse que nem o café da manhã tinha para comer, para tomar. As crianças dizendo: pai, cadê o pão? Pai, cadê o leite? Que onde ele estava lá com salário, estava no lugar que tinha salário, tinha tudo, mas esse lugar não tinha nada. Esse lugar ele estava lá sem ninguém poderia ajudar ele nesse lugar. É isso que Deus faz. E ali aquele homem chegou bem cedo, e ali ele botou o joelho no chão dentro da igreja e disse: Senhor, tu me trouxe para esse lugar para morrer de fome? E aí o Senhor, na hora o Senhor disse: por que murmure, filho? Por que tu murmura? E ali ele começou a chorar, irmão. Começou a chorar, e de repente alguém bateu na porta da igreja. Alguém bateu na porta da igreja. E alguém começou a chegar comida, sabe, todo mundo naquele lugar. Nunca tinha se levantado nem para ir à igreja. Mas naquele dia aquelas pessoas começaram a vir, bater na porta da igreja e disse: olha o que Deus tocou no meu coração para trazer para o Senhor. E aí, muitas comida para comer um ano, se for possível. Ele arrecadou naquele dia, todo mundo trazendo comida. E
aí ele entendeu que onde ele estava, ele ganhava talvez R$2.000 por mês. Tinha carro, tinha tudo, mas onde ele ia só tinha alma. E é isso que Deus nos chama nessa noite, irmão. Alma, Deus está clamando alma. Tem pessoas morrendo, pessoas se matando, se enforcando, porque não tem ninguém que vá lá dizer: Jesus te ama. Tem pessoas morrendo, e essa família, se ela desobedeceu a Deus, mas ela pagou um grande preço. Por que pagou um grande preço? Porque Deus recolheu o marido e os filhos. Voltou só a mulher sozinha, mas a nora. E aquela mulher, quando ela chegou, ninguém queria receber a nora dela lá, porque era uma moabita. Não poderia entrar moabita naquele lugar. Não poderia, irmão. Mas Deus teve misericórdia daquela mulher. Deus teve misericórdia, e Deus tocou no coração daquelas pessoas, daquelas famílias, e ali receberam aquela mulher como uma mulher de Deus, porque ela disse: olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, que tu comer eu como, que tu dormir eu durmo, que tu fizer eu faço. Sabe, é muito duro, irmão, a gente dizer que faz as coisas do Senhor e não cumprir. É melhor que a gente não diga que faz, porque se não fizer, a mão do Senhor, muitas vezes nós pagamos um grande preço, porque nós dizemos ao Senhor, botemos o joelho no chão e dizemos: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer algo para ti. E muitas vezes nós descoragem, o inimigo vem, tira a palavra do seu coração, diz: tu vai fazer o quê? Tu vai passar fome? E aí você diz: realmente eu vou fazer isso não. Sabe, ontem eu estava só eu e a pastora lá no Caraçu Marinho, e eu vi a mão do Senhor sobre aquele lugar. O Espírito Santo, ele estava naquele lugar. A gente sentia a presença do Senhor, a gente se arrepiava toda, sabe, a gente via Deus usando ali. A gente, só nós dois, mas o Senhor estava lá, a mão do Senhor estava lá, os anjos do Senhor estavam naquele lugar. Sabe, quando nós saímos para fora, na casa do Luizinho de Freire, muita gente sentada, muitas pessoas, famílias sentadas ali, ouvindo a palavra de Deus. E a gente diz: Senhor, sabe, as pessoas vão lá e dizem: pastor, só tem 2 pessoas, 3, eu digo sim, e ainda é muito, porque Deus muitas vezes só quer eu e ela aqui, só quer eu e ela. Por quê? Eu não sei, porque eu não sei, irmão, não sei, não tem explicação, porque aquele lugar tinha muitas pessoas, aquele lugar Deus usou muitas pessoas, aquele lugar tinha cura, tinha libertação. Nós ali acompanhando pessoas que foi curada do câncer, jovem, pessoas que foi curada, morreram. A gente tem milagre para contar naquele lugar, milagre dos pães. Sabe, Jesus, ele fez um milagre, 5 pães, 2 peixinhos, 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulher e criança, foi alimentado com 5 pães e 2 peixinhos. Mas no Caraçu Marinho foi alimentado com 5 quilos de comida, mais de 100 pessoas. Por quê? Porque Deus está naquele lugar. O Senhor, sabe, o Senhor está naquele lugar. Sabe, terça-feira a gente foi para a casa do Jefferson, e aí só estava eu, a pastora, a irmã Margarida e o irmão Marco, e a mãe e ele chegou depois. Sabe, eu vi o Senhor dizendo: filho, tudo aconteceu para que nós não chegássemos naquela casa. Pneu quis cair no outro carro, coloquei, enchi o carro de cadeira, sabe, o som, microfone, tudo. Mas ali perto de Bibiu, a roda começou a cair. Eu disse: Senhor, nós não vamos chegar lá. E o Senhor disse: leva o carro, bota lá, eu vou te ajudar para deixar o carro lá. Vai ligeiro, que lá está precisando da palavra.
Tu precisa ir rapidinho, irmão, de lá para cá, de Bibi para cá, umas 4, 5 vezes, de parar o carro para apertar a roda, para conseguir chegar aqui, botar o carro para dentro, pegar. E aí a pastora ligou para a irmã Margarida, tu vai, vou. A irmã Margarida estava doente, estava sem aguentar, com as pernas doendo. Aí quando se falou, vamos para a casa do Senhor. E aí as dores que Satanás queria que ela tivesse, Deus foi lá e tirou as dores das pernas dela. E aí a gente foi àquela casa. Aquela irmã, ela estava carente de uma oração, ela estava carente de Deus. E a gente chegou lá, começou, não devemos nada, só a boca mesmo. E a gente começou a louvar, fizemos um grande culto. Irmão Marcos chegou lá, pregou a palavra. Sabe, a gente veio agir de Deus naquele lugar. Não tem ninguém, mas a gente pensa que não tem ninguém, que o Senhor está lá. Quando eu abri essas portas, o Senhor disse: filho, eu já estou nesse lugar. Eu vim para abençoar, eu vim para curar, salvar e libertar. Eu estou aqui. Sabe, a gente sente a presença do Senhor a abrir esse lugar. Por quê? Porque o Senhor, Ele está ao redor de cada um de nós. Mesmo que nós sejamos infiel, mesmo que nós não crê, mesmo que nós venhamos para cá só para entender, só para querer entender e não entende, mas o Senhor, Ele não sai de você nem um segundo. Nem um segundo Ele sai de perto de você. Essa família, Deus pôs a mão, recolheu o marido e os filhos, mas a mão do Senhor estava com ela. Ela desobedeceu o Senhor, sim, mas a mão do Senhor estava com ela, estava abençoando ela, cuidando dela, levantando pessoas para ajudar, pessoas para derramar milho, feijão, resto de milho, resto de feijão, para eles comer, para não passar fome. Ali era o Senhor tocando o coração daqueles homens, e dizia: olha, larga aqui, deixa um pouquinho, derrama aqui. Tudo isso, irmão, é a mão do Senhor. Família desobediente, família desobedeceu, mas o Senhor não deixou. O Senhor não deixou de abençoar, o Senhor não deixou de curar aquelas pessoas, o Senhor não deixou de acompanhar aquelas pessoas ali no deserto. Ele estava passando pelo deserto. Sabe, muitas vezes, irmão, Deus, Ele coloca nós no deserto. Porque o Senhor coloca nós no deserto. Muitas vezes o Senhor quer abençoar, muitas vezes o Senhor quer nos levantar, para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Ele nos levanta, Ele nos abençoa, e nós somos tão incrédulos que nem olhar para isso nós olhamos. Muitas vezes a enfermidade vem, Satanás ele vai lá e coloca a enfermidade em você. Ele não pode tocar em você não, mas a enfermidade vem, que é para nós dizer: eu vou para a casa do meu Senhor, eu vou para o hospital do Senhor. E aí a gente chega aqui, chega ruim, não aguentando, mas o Senhor diz: filho, eu estou aqui nesse lugar, eu vim fazer algo na tua vida hoje. E Ele faz, irmão. Ele cura, Ele socorre, Ele liberta, Ele nos abençoa, Ele cuida de alguém que está longe. Sabe, muitas vezes as pessoas estão longe, mas o pensamento da gente está aqui, dizer: Senhor, cuida da minha família, cuida do meu lar. E o Senhor está com a mão estirada lá, dizendo: aqui ninguém toca, aqui ninguém toca. Porque sabe, irmão, serve o Senhor, o inimigo ele não tem poder sobre nós, não pode tocar, ele fica frustrado, porque ele não pode tocar em nós. Mas ele usa alguém, ele usa uma intimidade que você tem, uma pessoa que se diz seu amigo, seu colega, até o seu próprio parente de casa. Ele usa sim, o inimigo vai lá, usa aquela pessoa, e você, como tem um coração mole, aquela pessoa ela vai a você e leva a enfermidade, leva o que Satanás queria colocar em você, e você
ele não pode colocar, ele manda alguém vai lá, pega na tua mão e a enfermidade pega. Na hora que você diz, ó Senhor, estava tão bom, não estava acontecendo nada. Mas aí você disse, você não vigiou. Não vigiou. Porque muitas vezes, irmão, nós não vigiamos. Nós achamos que está tudo bom, está tudo bem, está tudo legal. Mas se nós for ver, irmão, não está legal. Irmão, eu tinha feito um esboço, mas o Espírito Santo não deixa pregar o esboço. Mas por quê? Porque quem está pregando é ele, não é eu que estou pregando. É ele que falou, até agora foi ele que falou, sabe? Nós ia ler em 2 Samuel, 1 Samuel, nós ia ler em Deuteronômio 29, 1 Samuel, 2 Samuel 12, 1, depois os irmãos quiserem acompanhar em casa, 2 Samuel 1, 20, Deuteronômio 29, 1, João 3, 7, João 4, 7. Então tudo isso era o que nós ia ler. Mas a palavra de Deus diz que quando é o Espírito Santo pregando, ele não usa papel. É ele que fala, é ele que nos ensina, é ele que fala através da nossa palavra, da nossa boca, é ele que cuida de nós, é ele que faz o milagre acontecer. Não é nós, mas ele é a vida, ele é a ressurreição, sabe? Você vê naquele dia que Lázaro estava ali morto, 4 dias, e ali chegou Jesus, e ali Maria olhou para ele e disse, Marta e Maria disse, mestre, se tu estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. E ali Jesus disse, Marta e Maria, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, quem crê em mim, ainda que estiver morto, se levanta. E aí, amém, Senhor. E ali ele levantou Lázaro por 4 dias. Muitas vezes nós estamos passando por uma prova, não damos glória a Deus. Muitas vezes passamos pela prova, não agradecemos ao Senhor. Porque quando nós passamos pela prova, irmão, é porque Deus tem algo bom lá na frente. Quando nós passamos pelo deserto, quando o Senhor coloca no deserto, algo bom lá na frente tem para nós. E a gente não entende, a gente diz, Senhor, eu te sirvo tanto, oro tanto, busco tanto, e só coisa mal me acontece, só coisa ruim me acontece. Irmão, louva a Deus. Quando vier enfermidade para você, louve a Deus. Quando Deus quer te usar, Ele vai te usar, mas no tempo dele. Ele vai colocar assim, vai colocar assim no deserto, vai. Mas no deserto não é para matar crente, irmão. O deserto é para abençoar crente. Nós estamos nos últimos dias, irmão. Tudo está acontecendo. Se os irmãos não entenderem o que está acontecendo, é a vinda do Senhor. Deus, Ele nos deu uma visão muito forte. Disse, filho, daqui uns dias pessoas vão andar como nem zumbi na rua. As pessoas vão andar crente, homem de Deus, mulher de Deus, vai estar na rua como nem zumbi. Por quê? Porque não vigiaram. E as pessoas que aceitam Jesus, que levantam a mão para o Senhor, são os que mais vão pagar o preço. Porque eles ouviram a palavra, entenderam a palavra, buscaram a Deus. Deus tirou aquela pessoa do lamaçal do pecado, da beira da morte, do inferno, da porta do inferno, e deixou nós na bênção. Mas aí nós, qualquer coisinha nós dizemos, eu para a igreja eu vou nada, eu vou sair, quero não. E aí são os que mais vão pagar preço. O do mundo vai pagar preço sim, mas o do mundo que não ouviu a palavra, Deus ainda tem misericórdia deles. Mas nós que conhecemos,
Deus não vai receber nós, irmão, como pessoas inocentes. Não vai. Por isso nós temos que vigiar, irmão. Temos que estar na presença do Senhor. O que você puder fazer pela obra, faça. O que você puder ganhar alma, ganhe. O que você puder pregar, pregue. O que você puder ajudar alguém, ajude. Porque tudo, irmão, tudo que nós temos aqui vai ficar. Tudo que nós temos, carro, casa, sabe o que você tem aqui, a roupa do corpo, relógio, aliança, tudo vai ficar. Aquele dia você vai subir, você nu, você vê, nu, você voltará. Você não vai poder levar nada da terra. Tudo que tem aqui é da terra. Então você não vai levar, a única coisa que você vai levar para cima é a salvação. Se você buscar até o fim, você vai levar a salvação daqui, porque Ele prometeu a salvação para você e disse: eu vou te dar a salvação. Você foi até o fim, daqui você vai levar a salvação. Você vai entrar no reino do Senhor. Ele vai dizer: filho meu, entre no gozo do meu Pai. E muitos vão dizer, o Senhor vai dizer, olhar para a pessoa e disse: nunca te reconheci, não te reconheço. Mas Senhor, eu era teu pregável, eu fazia tudo para o Senhor, não te reconheço. Por que, irmão? Se nós fazemos tudo para o Senhor, buscamos Ele, sabe, passamos sufoco para fazer a obra dele, mas uma coisinha que nós fizermos fora do padrão, aquilo ali vai nos condenar. Vai nos condenar. E aí nós fizemos tudo, mas lá nós não vamos fazer nada, porque tudo que você fez ficou aqui. O seu galardão recebeu aqui. Por isso que nós temos que receber o galardão lá no céu. Lá onde está o nosso galardão. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Sabe, irmão, hoje eu ia colocar o presbítero Mauri para pregar a palavra. Não estava legal esse dia também, mas o Senhor disse: filho, hoje você vai pregar. Eu disse: Senhor, é meio ruim, estou fraco, não posso hoje. O Senhor disse: não é a história, você não pode, depois você vai pregar. E ele não vai, eu não vou deixar ele ir, não sei porquê, mas você vai pregar. Aí eu disse: Senhor, já que eu vou pregar, eu vou fazer o esboço. Aí eu fiz o esboço, preparei o esboço. Eu disse: Senhor, hoje eu prego no esboço, Senhor. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor disse: olha rasgar o esboço, que o que você vai falar, você vai matar a igreja. É eu que vou falar na sua boca. Se eu falar, vai ser bênção. Agora, se você falar, não vai valer de nada. Eu digo: Senhor, então o Senhor nos ouça. E aí está aqui, irmão, no esboço, mas não consegui. Nem eu queria convidar o nosso